Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Quem está animado aqui essa noite? Eita, povo animado. Quem está feliz aqui essa noite? Diga, eu vim para receber de Deus. Diga, não vou voltar da forma que cheguei. Se não tiver espaço lá para trás, bota aqui na frente, irmão. Aleluia. Glória a Deus, Deus é bom. Antes de começar, eu quero dar um aviso. Dia 4 de maio, a gente vai ter uma conferência. Na verdade vai ser um evento, que vai ser o Genos, só que a parte 2 com o Céu Fernandes. E vai ser o sábado o dia todo, de manhã, tarde e noite, porque vai ser uma imersão de avivamento. Vai ser 0800, você não vai precisar pagar nada, só que vai precisar se inscrever através de um link, porque a gente vai ter um grupo fechado, não vai ser aberto ao público, vai ser, para poder participar tem que fazer inscrição, por conta das vagas serão limitadas. Então a gente vai fazer o dia todo, tipo um encontro com Deus, né? Só que aí, quem já fez os Genos aqui? Quem veio naquela época para os Genos? Pronto, algumas pessoas vieram, fez o Genos, só que foi parte 1. Essa parte 2 é muito importante, inclusive a gente vai deixar um momento só para a questão dos pais com relação aos filhos, tanto para tratar algumas coisas com relação aos pais, como com os filhos, vai ser muito especial. Foi algo de Deus, a gente está orando nesse tempo. O Céu não está mais pregando em igrejas, nem está viajando mais para fora, só está com o curso dele. Mas aí a gente orando, o Senhor tinha falado comigo, conversei com ele também, o Senhor falou com ele, e nós já pagamos as passagens. Dia 4 a gente vai estar fazendo esse evento. Amém? Vai ser uma imersão na graça, vai ser de avivamento. Você não tem noção, irmãos. Na verdade, a estrutura do Genos é baseada na questão de crenças, na questão de fé, porque é com base naquele texto ali de incredulidade, na casta de incredulidade. Porém, a gente vai tratar muito essa questão de fé, rompimento, vai ser extraordinário. Posso ouvir um amém? Irmãos, eu quero continuar hoje uma mensagem que comecei no domingo sobre seguir os caminhos do Senhor e andar por fé e não por vista. Vocês estão comigo? Quem estava aqui domingo passado? E eu queria começar no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 19. Aqui é incrível, a água sempre transborda. Deus é bom, irmãos. Eu, na verdade, ia pregar uma outra coisa. Escrevi alguns pontos de tarde, já perto de vir para cá, porque já estava pré-definido uma mensagem no meu coração durante a semana. Mas à tarde eu fui treinar após o almoço, e treinando algo me veio, eu fui pontuando aqui algumas questões. Se der tempo a gente vai falar sobre isso. Mas eu ia falar sobre estar sobre a graça. Muita gente pensa que estar sobre a graça não significa não fazer nada, e não é sobre isso. Eu ia falar também sobre vivendo com a perspectiva celestial, e entre algumas coisas sobre descanso, sobre o tempo que a gente está vivendo. Mas de tarde uma nota subiu no meu coração sobre algo com relação à fé, e eu quero tratar com vocês. Embora toda mensagem passe por fé, mas isso veio no meu coração muito forte. Diga, fé é saber que o Senhor está com você, é confiar nele plenamente. Diga, é confiar nele plenamente. Quem estava na aula de quinta-feira na Escola da Graça aqui? Quem aqui faz parte? Levanta a mão para eu ver. A gente está com muita gente de fora na escola, na academia. E tem sido incrível, porque como é aqui na celebração, é na academia. De repente a gente para, vem uma palavra profética. Tem sido um mover extraordinário. Quem tem recebido alguma coisa? Eu tenho tido relatos de vários testemunhos, e é 0800, tá? Eu não estou fazendo propaganda da escola para poder ganhar alguma coisa. Na verdade, a gente está ali para abençoar as pessoas. E tem muitas pessoas sendo libertas, curadas. Pessoas que tinham pensamentos suicidas, pessoas foram curadas disso. E elas estão me relatando, pastor, fazem meses, desde que comecei a escola, que eu não tenho mais vontade de tirar minha vida. Pelo contrário, tenho vontade de viver e sei que os sonhos de Deus vão se cumprir. Se a gente desse um espaço aqui essa noite para dar todos os testemunhos do que esta palavra está fazendo na vida das pessoas, eu garanto a você que não ia dar tempo hoje, só com os que estão aqui,
fora os que moram fora, os que são de outros estados, outros países. Tem muitas pessoas ligadas e conectadas em um tempo específico do que o Senhor está fazendo aqui. Amém? E a casa, acredito que a gente vai precisar transbordar, né? As crianças estão mais animadas do que a gente, irmão. Então, sem demoras, minha esposa disse: não dá muito conteúdo. Ela disse: você nunca acaba mesmo, mas às vezes seu conteúdo dá para dar 3, então dê a parte A. Juízes capítulo 1, versículo 19. O Senhor estava com os exércitos de Judá. Eles ocuparam a serra central. Todavia não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Só que a gente sabe que carro de ferro, carro de guerra, ele pode ter a maior estrutura, aleluia, irmão, são nossas crianças, estão vivas. É o sinal que elas estão vivas. Eu não sei se os tios vão sair de lá vivos, mas a criança, ela é algo incrível, né? Às vezes você pode estar chateado, com raiva. Você vê aquele olhar. Essa semana Ju estava vendo um vídeo de uma amiga dela com a bebezinha falando com a Alexa dentro de casa. Alexa, ela tentando falar o nome Alexa, né? Para a Alexa falar, aquela secretária virtual, né? Alexa. E eu ri tanto. Eu disse: por isso que a Bíblia nos ensina a ser como crianças. Eu imagino que Deus, quando vê a gente com esse tipo de atitude, de pureza de coração Ele se alegra, Ele ri, Ele se diverte com a gente. É por isso que Deus não quer você preocupado, estressado. Ele quer que você entenda que Ele é Deus sobre a tua vida e Ele cuida de todas as coisas. No livro de Juízes diz que Israel estava com guerra, entrou em guerra contra povos. E a Bíblia diz que esses inimigos, eles tinham carros de guerra feitos a ferro. Só que carros de guerra feitos a ferros, diante de quem Deus é, vira carros de seda, de pena, de areia. Eles não estavam perdendo a guerra porque os carros dos inimigos eram mais poderosos. Eles estavam perdendo a guerra porque a confiança deles não estava no Senhor, estava no que viam. O que você está vendo não é maior do que aquilo que Deus disse. O que você está vendo não é páreo para aquele que está com você. Amém? Juízes capítulo 1, versículo 1. Vamos começar o início da história. Eu quero falar sobre seguir os caminhos do Senhor e confiar nele. Depois que Josué morreu, o povo de Israel consultou a Deus: o Senhor, qual de nossas tribos haverá de subir primeiro para desterrar os cananeus restantes? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Judá significa louvor. Antes de enfrentar qualquer batalha, Deus quer você rendido em oração e rendição em adoração, que fala de contemplar. Você nunca vai viver fé e vencer algo em Deus se você não contempla Ele primeiro. Porque a tática do inimigo é você contemplar o problema, e consciente do problema, você nunca vai conseguir confiar em Deus, você vai ficar com medo. Então quem é que sobe primeiro? Judá, louvor. Antes de qualquer coisa, quem deve subir primeiro? Não a reclamação, não o medo, não a fala errada, mas adoração. Se todas as vezes que a gente fosse enfrentar o inimigo, a gente permitisse que o nome Judá significa louvor, a gente permitisse que Judá subisse primeiro, Deus deu um decreto. As 12 tribos estão reunidas e eles querem saber quem é a tribo, qual é a tribo que vai enfrentar os inimigos e desapossar o restante dos cananeus. Deus disse: Judá subirá primeiro. Só que muitas vezes, mesmo Deus falando com a gente sabendo que em Deus é para se fazer dessa forma, a gente tenta fazer do nosso jeito, na nossa percepção. Então Deus disse: Judá subirá primeiro, entregarei a terra nas suas. Quem falou isso? Deus. Então os homens de Judá, versículo 3, exortaram aos seus irmãos da tribo de Simeão: sobe conosco ao território que nos foi designado por sorteio. Lutaremos contra os cananeus e nós também cooperaremos convosco.
na conquista das terras que lhe foram dadas, e os homens de Simeão foram com eles. Judá subiu, pois, e o Senhor entregou-lhes nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. O Senhor disse aqui que ia entregar a terra nas mãos deles, mas Judá chamou Simeão junto com ele. Já percebeu que mesmo Deus falando com a gente saber nem Deus aquilo que é para fazer, a gente sempre está se apoiando no braço de carne. A gente tem uma tendência natural de se apoiar em nossa conta, se apoiar no que vemos, porque a gente acha, eu estou em desvantagem. Nunca você vai estar em desvantagem quando você tem algo da parte de Deus, quando Deus diz, eu vou subir com você. A não ser que Deus diz, não vai, você quer ir, aí você quebra a cara. Você vai estar como Jonas, em um navio, prejudicando até quem está lá dentro, porque você está indo de contramão à vontade de Deus. Não tem como dar errado, não tem como dar certo. Viver fora do propósito nunca vai te levar a viver plenitude. Deus é misericordioso e bondoso, você pode ainda desfrutar de algumas áreas, mas nunca vai ser em plenitude, porque a plenitude faz parte do propósito. Foi mal, vamos continuar. Pega o dedo de profeta. Tem muito irmão bonito aqui essa noite. Tem alguns que são lindos, outros, né, melhores ainda. Quem chega aqui, fica lindo, irmão. Tem uma unção aqui que é diferente. A minha esposa disse, não manda apontar o dedo para o irmão. Tem gente que é tímida, eu disse, é bom que desbloqueia. Ela disse, mas você não está no lugar da pessoa. Você é comunicativo, mas a pessoa está ali calada. A gente olha, ela está assim. Não quero conversa com ninguém. Ou às vezes é timidez mesmo. A gente tem bloqueio em tantas áreas e nem percebe. Mas às vezes Deus colocou alguém muito valioso do teu lado. Amém? E por mais que a gente tenha um propósito individual, mas o coletivo ele é muito importante. Então olha para alguém que está do seu lado e diga, meu irmão, quando você limita a Deus, você está limitando a sua vitória. Ela será limitada também. Judá limitou o Senhor, porque o Senhor disse, Judá subirá primeiro. Mas eles pensaram, a gente é menor número, eu e Deus é maioria. Nunca você vai estar em menor número ou andando para trás quando você segue os caminhos do Senhor. Deus disse para Isaac, não desce para o Egito. Em Gênesis capítulo 26 havia uma crise, uma fome. A terra sempre passa por crises, por épocas difíceis. E é por isso que nós não vivemos de acordo com a economia da terra. Oramos por ela. Oramos por quem está no poder, em posição de autoridade. Mas nós entendemos que o Senhor pode fazer uma botija de azeite funcionar saindo o azeite dela por 3 anos e meio. Já imaginou pegar uma panela de farinha, jogar farinha, toda vez que joga tem farinha dentro? Já imaginou pegar um leite desse, bom leite, cortar a tampa dele e derramar, e quanto mais derramar leite, tem leite? Espera aí, era 1 litro, mas virou uma eternidade. O que foi isso? Nem se estivesse conectado a uma torneira. Na verdade, naturalmente não tem nada conectado, mas espiritualmente tem uma conexão mais forte que não deixa secar. O problema é que nos esquecemos dos milagres. E aí limitamos a Deus, porque Deus fala com a gente sabe que Deus está nos chamando para viver por fé. E nós sempre estamos se apoiando em algo que é humano e natural. É por isso que algumas situações, Deus vai permitir que algumas coisas à tua volta mudem, para que deixem de ser muletas na tua vida. A gente tem uma tendência, às vezes uma direção de Deus para uma área é algo muito bom naquele período, mas virou muleta. Então Deus vai te reconectar um outro passo, porque sempre Deus está nos puxando para crescimento. Ele sabe o potencial que colocou em nós e sempre está nos levando a um nível maior de crescimento. Deus leva Elias para o rio chamado Querite, o ribeiro de Querite. E a Bíblia diz que ele bebeu do ribeiro e Deus usava pão, trazia pão e carne através de corvos. Uma ave improvável de trazer pão e carne. Elementos que nenhum ser humano usaria. O problema é que quando Deus fala com a gente tenta racionalizar a fé. Assim como o medo é irracional, a fé também. Porque você não consegue sair do medo pensando como vou sair. É uma condição espiritual. Mesmo assim é a fé, é uma condição espiritual. É um fruto do Espírito. Então eu não tento racionalizar para crer.
pelo contrário, quando a gente tenta entender demais e racionaliza demais, a gente acaba olhando para o lugar errado, como Pedro, e afunda. É por isso que muita gente começou bem em uma caminhada e de repente no meio do caminho afundou, porque reparou no lugar errado. A Bíblia manda olhar firmemente para o autor e consumador da nossa, que suportou a dor do presente porque via o fruto do seu penoso. Enquanto você passa por algo, não olha aquilo que está passando, olha o final. Fé é ver o final e não o estágio daquilo que eu estou vendo agora. Então, se eu estou lutando contra uma área na minha vida, eu não tenho que ver aquela área, eu tenho que ver aquilo que Jesus prometeu. Tem alguém comigo? Então, Judá pediu ajuda a Simeão. Isso fala da nossa vida, sempre buscando ajuda em algo natural e humano, porque não confiamos plenamente no Senhor, e a nossa vitória também fica limitada. Foi o que aconteceu com esse povo. Eles tiveram uma vitória limitada. Amém? Algo de ruim aconteceu. Você adoeceu, a primeira coisa que nós fazemos é ir ao médico. Não é errado ir ao médico, mas a primeira coisa era buscar conselho no Senhor. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Então Deus pode, por confiar nele, trazer até o médico certo para você. Quantos casais que eu vi tentar ter filhos e não conseguiram? Mas a primeira coisa que tentam é resolver com a inseminação, ao invés de buscar conselho do Senhor. E Deus pode sim te dar filhos, e eu já vi casos de Deus, da pessoa não conceber, mas ir para a inseminação artificial. Amém? E Deus colocar o médico certo, a clínica certa, porque não deixou também de ser Deus. Deus sabe como trabalhar. Em tudo Ele está nos ensinando algo, quando a gente está disposto a aprender e a se render. Amém? Diga assim: Deus prioriza a fé excelente. A gente vai ver isso na história de Hebreus capítulo 11. Vamos lá, versículo 32. Então não tem vergonha, tá? Eu já vi homens que têm até vergonha de fazer o exame, né? Para ver se de fertilidade. Não tem problema de ir para uma clínica, tá? Isso não é pecado, não estou anulando Deus, desde que tudo que eu estou fazendo confiando em Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 11, 32. Todo detalhe na Bíblia não é insignificante, ele tem um significado. Nada está lá por acaso. Vocês concordam comigo? Quem achou, diga: eu amo minha sogra. Rapaz, tem gente aí que ama mesmo, irmão. A sogra deve ser uma, para dizer desse jeito, a sogra deve ser extraordinária. Geralmente a turma não tem a tendência de pensar assim sobre sogra, né? Não sei onde está a sogra da minha esposa hoje. Olha ela ali, ó. Eu amo a sogra da minha esposa, meu. É maravilhosa. Hebreus 11, 32. Quantos exemplos, porque o escritor de Hebreus está tentando levar o povo da carta a permanecer com a fé em Jesus. Eles estavam caindo para as práticas judaicas, eles estavam sacrificando animais. Por isso que lá atrás a gente vai ver textos como pecado que não tem perdão e coisa desse tipo. Porque na verdade a carta está combatendo o judaísmo, está combatendo o gnosticismo. E esse escritor está chamando o povo a permanecer crendo em Jesus. E no capítulo 10 ele fala que a nossa confiança em Deus tem galardão. Permanecer confiando traz galardão, tem recompensa. Não desistir daquilo que Deus disse traz recompensas. E no versículo 11 ele vai listar tudo aquilo que os heróis da fé fizeram. Perceba, ele não traz aqui aquilo que eles fizeram de certo ou errado, mas a fé deles. A moeda do céu é fé. Você não recebe nada de Deus por mérito, você recebe porque creu naquilo que seu filho fez. Então ele diz o seguinte, e tem algo aqui, eu vou pegar do 32. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre. O cara está igual a eu, irmão. Não tem tempo às vezes para pregar o suficiente. E ele disse: eu não disponho de tempo. Se eu fosse falar de todos, a carta não ia ser uma carta.
Ia ser um dicionário. Então ele diz: quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi e Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, receberam o cumprimento da promessa, fecharam boca de leões. Se você ler assim, de forma corriqueira, você não vai pegar algo que tem aqui. Nada da Bíblia está escrito por acaso. A ordem cronológica foi mudada. Gideão não vem antes de Baraque, Sansão não vem antes de Jefité, Davi não vem antes de Samuel. Ele narra do capítulo 11 e vai narrando por Abraão e vai passando, de maneira coerente. Mas quando chega no versículo 32, o escritor da carta, ele muda a ordem cronológica. E o porquê ele mudou a ordem cronológica? Isso me intriga. O que é que eu quero dizer? É que ele narra Abraão, aí vem Isaac, aí vem Jacó, aí de Jacó Moisés, e de Moisés ele vai passando um a um. Está escrito lá de ordem cronológica, mas aqui o escritor mudou a ordem. E se ele mudasse só a ordem de Sansão e Jefité, se ele mudasse só a ordem de Gideão e Baraque, se ele mudasse a ordem só de um, mas ele muda de 3 pessoas, no caso 6. Ele mudou de Gideão e Baraque, Sansão e Jefité, e Davi e Samuel. Samuel é antes ou depois de Davi? É antes, ele que unge Davi, porque ele vem depois. Porque Deus prioriza a fé excelente. Vou te dar um exemplo. Juízes capítulo 4, versículo 8. Vai lá. Vamos falar primeiro de Gideão e Baraque. Gideão creu no Senhor, só nele, Baraque não. Por isso que Gideão vem antes. Meu Deus. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo. Deus chamou Baraque para libertar o povo de Israel, mas a confiança dele estava em uma mulher, não em Deus. Tanto é que quem matou Sísera em Juízes 4 e 9 foi Jael, não foi Baraque. Deus deu vitória, mas a vitória não foi tão grande como era para ser. Algumas pessoas estão desfrutando de algumas bênçãos de Deus, mas elas não estão debaixo de uma manifestação como era para ser, porque você ainda está se apoiando a sua confiança em algo humano, natural. Meu Deus, vamos embora. Vou correr porque tem uma coisa aqui importante para falar. Sansão agora, Juízes 15, versículo 15. Não, Sansão e Jefité, Gideão e Baraque. Deixa eu falar de Gideão, não preciso nem ler. Juízes capítulo número 12 fala de Gideão. Quem já ouviu falar da história de Gideão, que venceu com 300 homens? 300 é o número da vitória. A Bíblia diz que Deus falou com ele. Embora Gideão, quando Deus falou com ele, ele fez teste. Ele disse ao Senhor: eu vou deixar uma lã de algodão à noite, e se ela amanhecer enxuta, porque à noite tem orvalho, é porque é o Senhor. E aí amanheceu enxuta. No outro dia ele disse: então vou fazer o contrário agora. Se ela amanhecer... Ele foi mudando os testes, mas ele não deixou de confiar, porque no meio do caminho ele vai com 32 mil homens, e Deus disse: tem gente demais. Desde o chamado de Gideão, é um chamado para Gideão só confiar em Deus totalmente, através da sua fé. Porque Gideão sabia que ele era da menor tribo, e ele era o menor, e ele disse a Deus, o anjo disse: vai nessa tua força, homem valioso, é você que vai livrar Israel. Ele disse: como eu vou livrar? Eu sou menor, eu sou da menor tribo. Ele disse: é essa força que eu quero. Sabe por que muitas coisas não acontecem? Porque você acha que pode, você acha que dá conta. Ah, Gleice, mas eu entreguei. Entregou mesmo? A gente tem dificuldade de desistir, porque Deus disse para Paulo: ei Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo orou 3 vezes, porque muitas vezes usamos até a oração como ferramenta para dar desculpa. Mas eu entreguei. Você de boca e através da oração diz que entregou, mas por dentro você não desiste. Nós somos seres que temos dificuldade de desistir, de entregar de verdade. E a fé, a graça só vai completar uma obra consumada em você quando você entender que você não consegue, mas que Deus pode. Então quando Gideão disse: eu sou o menor, a minha tribo é menor, Deus disse: é essa força que eu quero. Qual força? A sua incapacidade. A sua incapacidade é a qualificação para o seu milagre. Aquilo que você acha que é ruim, para Deus é bom. Por quê? Porque
a tua incapacidade ou as tribulações, porque Paulo disse, pelo que terei prazer das tribulações. Por que Paulo disse isso? Porque ele disse, as tribulações me levam para um lugar de dependência, me tornam fraco. Quando eu sou fraco, na verdade, até quando a gente acha que está forte, a gente é fraco. Essa força que nós temos é fichinha diante da força que é real. Então você vai para Ele na sua incapacidade, chega ao fim de si mesmo. E quando você chega nesse lugar, porque a graça não pega caminho junto com meus esforços, quando eu chego ao fim de mim mesmo, a graça vem. E quanto maior for a graça, maior será a medida. Quanto maior for o problema, maior será a medida de graça na situação. Olha para alguém e diga, se eu fosse você, eu teria se alegrado agora, porque eu sei que você está passando por algo impossível. E porque é impossível, você vai ver, você vai experimentar do favor, da força, da graça de Deus. Deus dizendo, ei, deixa comigo, agora sou eu que vou mostrar. É ruim estar nesse lugar, por quê? Porque aprendemos a controlar. É ruim estar nesse lugar, por quê? Porque nós não queremos abrir mão. Nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira. Até sobre fé, nós queremos que Deus faça o que a gente quer e não o que Ele quer. E parece até que os planos da gente é melhor do que o de Deus, né? Foi Pedro, eu não vou deixar que você morra. Eu sou maduro, sabe? Eu entendo das coisas. Jesus olhou para ele, está certo, para trás de mim, Satanás. Eu sei quem está usando sua boca para falar comigo. Aquilo que você acha que é horrendo e injusto é o que Deus vai fazer para libertar a humanidade. A nossa forma de pensar sobre justiça é limitada. A nossa forma de raciocinar sobre vitória é limitada. O pensamento de Deus é mais alto. Tem situações, eu vinha conversar com minha esposa, ela de cara já falou algo, eu parei e disse, filha, aí está o problema. Nós somos limitados. Assim nós pensamos de forma racional. Como é que a gente poderia receber a graça de Deus, ser salvo, se a gente fosse racional? Nunca. Porque é imerecido isso que aconteceu. Na mente de Deus, Ele pensa diferente da gente. Glória a Deus. Vai nessa tua força. Que força? Incapacidade. Por quê? Porque está me levando para a verdadeira fonte de força. Deus só vai te livrar daquilo que pode te matar, nunca daquilo que te fará crescer. E se Ele perceber que algumas estruturas precisam ser abaladas, para você tirar as mãos das muletas e começar a andar, Ele vai jogar fora essas muletas. Vamos para Sansão e Jefté. Senão eu fico só em Gideão e dá a pregação toda, e aí eu já sabe, né? Sansão e Jefté. Sansão vem antes ou depois de Jefté? Depois. E por que em Hebreus ele está antes? Porque Jefté também. Jefté, quando Deus falou que ia usar ele para livrar Israel na época dos juízes, ele disse, ele fez voto para Deus, ele fez troca. Se Deus me der meus inimigos em minhas mãos, a primeira coisa que quando eu voltar, ver sair de casa, eu vou consagrar o Senhor. E quando ele recebe a vitória, quando ele chega em casa, quem é que ele vê de cara? A única filha que tinha. Deus não é canibalista, só que naquela época da lei mosaica, um voto tinha que ser, se a gente vai, tem muita gente que quer viver na lei, né? Se fosse debaixo da lei, esses votinhos que você faz na igreja, para as pessoas, e fica quebrando, você estava frito. Olha, quando eu receber, eu vou honrar você. Olha, quando... Não podia ter isso não, meu velho. Por isso que Jefté sabia, Deus não é canibal, mas estava debaixo da aliança da lei. E ele disse, porque ele não confiou só em Deus, ele confiou que suas obras trariam a vitória. Por isso que ele disse, se Deus fizer, eu dou isso. Como se Deus, para livrar, Deus que chamou ele, Deus é interessado em livrar aquele povo. Precisava da filha dele sacrificada para poder livrar. Deus precisou do filho dele, não da filha de Jefté. Só que ela foi morar nas montanhas e nunca casou. E a sua descendência não teve posteridade, por causa de um voto que ele faz. Só que Sansão não. Sansão está com sede, enfrentando os filisteus, numa luta, numa guerra muito difícil. E olha o que acontece em Juízes capítulo 15, versículo 15. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Então bradou, com uma queixada de jumento eu os amontoei, com uma queixada de jumento abati 1000 homens.
Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele local passou a ser conhecido como Ramat Lehi, colina da queixada. Sentindo grande sede, Sansão chamou ao Senhor, dizendo: foste tu, ó Senhor, que me alcançaste esta maravilhosa... De quem ele estava consciente? De quem estava lhe dando vitória? Foi tu, Senhor, que me desse essa maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei que morrer de sede ao cair nas mãos dos incircuncisos, desse povo que não tem aliança? Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas, e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de Em Hacoré, fonte que clama. Meu Deus, tudo aponta para Jesus, que permanece fluindo até nossos dias em Lei. Sansão reconhecia que a vitória vinha do Senhor, e é por isso que diante dos inimigos ele pega uma queixada de jumento, ele pegou parte da cabeça de um morto para vencer os inimigos. Quem foi que morreu para dar vitória para a gente? Quando você pega parte da cabeça desse morto, que são a sua palavra, pensamentos, você vence toda e qualquer situação à sua volta. Só que o que é que me chama a atenção? Na época de Sansão, ele estava debaixo da lei mosaica, e pela lei e pelo pacto nazireu não poderia tocar em um morto, nem em animais, defunto de animal, cadáveres de animal. Mas por que ele tocou e não foi punido? Diferente de Jefté, porque a fé transcende o tempo e o espaço. A fé transcende o tempo e o espaço. Jesus está com os discípulos num barco. Pedro vem, ele diz: Pedro, olha para Jesus, se é você, deixa aí. Ele vai, ele anda no sobrenatural, olha para o lugar errado, afunda. Jesus é o primeiro a recolher ele. A Bíblia diz que quando os discípulos receberam Jesus no barco, imediatamente chegou à margem. Quando você recebe de Jesus, algo acontece no tempo e no espaço e no espírito. Aquele barquinho que estava no meio já chegou ele transcendeu o tempo e o espaço. Meu Deus, qual é a palavra que vem para o meu coração? Você recebendo de Jesus, Deus vai acelerar coisas na sua vida. Coisas que precisam ser aceleradas serão aceleradas, e coisas que precisam ser tardadas, Deus vai tardar. Até a coisa se resolver, algo vai ser tardado. Eu não vou entrar nisso agora, porque não é a palavra profética que está no meu coração. E aí vem Davi e o profeta Samuel, duas pessoas importantíssimas. Quem vem primeiro, Samuel ou Davi? A igreja. Quem? Em Hebreus está como? Por quê? Porque Samuel, mesmo sendo profeta de Deus, a Bíblia diz que quando ele foi escolher seus filhos para se tornar sacerdote, profeta, ele escolheu por vontade própria e não pela vontade de Deus. Ele não esperou no Senhor para saber quem da sua linhagem seria. Davi, mesmo tendo vários filhos, mesmo podendo titular um rei, a Bíblia diz que ele não consagrou nenhum dos seus filhos até Deus falar com ele. Já percebeu que as decisões que nós tomamos por nós mesmos, quebramos a cara e depois vamos para Deus e dizemos: é culpa sua, está fazendo seu propósito. Deus diz: quando? Deus escolheu quem? Quem ninguém escolheria, porque era fruto do adultério. Não sou a favor de adultério, amém? Mas quando a generosidade e a graça de Deus entra em cena, ainda que você tenha caído, falhado e perdido muitas coisas, e o diabo tenha agido em uma área na tua vida, pode ter certeza que o reverso de Deus, a restauração de Deus, vai ser de uma forma que não vai deixar vestígios algum daquilo que o diabo fez. Porque nós, como os humanos, jamais escolheríamos um rei Salomão, porque ele é fruto de um erro. Meu Deus. Mas a Bíblia diz que Deus escolhe de Batseba, da mulher, da situação que aconteceu com Davi e Batseba. Por que não escolheu das outras? Porque Deus é Deus. Até hoje eu não sei, nem você precisa saber. Tem coisas que a gente nunca vai entender. Uma coisa que a gente não pode fazer é colocar Deus numa caixa e dizer aquilo que Ele deve fazer ou não. Deus não é nosso capacho. Parece que não tem soberania de Deus. Vivemos de uma forma que parece que Deus tem que fazer o que eu quero. Meu Deus do céu. Todo mundo calado olhando para mim. Estou tranquilo.
Há consequências, e Davi teve consequências para aquele erro. Porque o poder da escolha é livre, mas as consequências da escolha não é. Só que Deus é tão extraordinário em restaurar, que quando Ele restaura 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes mais, para esfregar na cara do diabo que aquilo que o diabo faz não é maior do que aquilo que ele faz. Aonde abundou o pecado, a palavra abundou é aumentou em grego. A palavra superabundou é hiper. É uma palavra grega que não dá para medir a quantidade. Você não tem noção da quantidade de graça que vem quando você está em uma situação difícil. A queda dá para se contar, isso, consequência é isso. Mas a restauração não tem como mencionar, porque é tão grande, é tão extraordinário, que é uma quantidade que não se mede. Tem áreas da tua vida que você foi atacado. Você está pronto para a restauração? Levanta a tua mão para cima. Diga: não vou ficar da forma que eu estou. Toda área que o inimigo agiu na minha vida, e até aquelas que eu permiti, a obra do Espírito Santo e a graça de Deus em mim vai me levar a um nível muito mais alto. Não vai dar para medir, não vai dar para contar. É por isso que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para que estão diante de mim, são maiores. Deus tem o melhor para mim, amém? Levanta a tua mão essa noite e diga: Deus tem o melhor para mim. Eu não vou ficar onde eu estou. O que eu estou passando não é o meu destino final. Deus tem a palavra final. Oh meu Deus, que unção saiu agora. Eu não vou me deter muito aqui nisso, mas Absalão tentou tomar o trono de Davi. Davi teve fé na decisão de Deus. Samuel não tomou decisão. Às vezes as pessoas fazem isso: eu sou pastor, minha filha tem que ser. Quem disse isso? Colocamos julgos fatos sobre nossos filhos que Deus não escolheu para ser. Porque talvez como pastor, a pessoa sem chamado para ser pastor vai matar pessoas, mas como empresário vai dar emprego e vai restaurar famílias. Não quer dizer que não precisa de um pastor, até porque Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, que eu ia falar dele hoje, a Bíblia diz que mesmo sendo mais sábio, se cercou de homens sábios. E o primeiro da lista era um pastor, um sacerdote. O primeiro conselheiro do cara era um pastor. Era um ministro na casa de Deus. Depois vem chefes para isso. Mas o primeiro da lista é alguém do ofício sacerdotal. Por quê? Porque ele sempre colocou a vontade de Deus em primeiro lugar. Ele só caiu da posição quando ele seguiu seus próprios caminhos. É por isso que a gente tem que aprender a seguir os caminhos do Senhor, não o nosso. A pior coisa e mais difícil de entender quando a gente nasce de novo é a justiça própria. Porque a gente intitula a carne como prostituição, como mentira, lascívia, tudo isso é carne. Mas há uma coisa que é carne também e as pessoas não percebem: quando você anda na sua própria vontade. Quando eu só faço do meu jeito. Saul fez isso, eu preguei isso domingo passado, 1 Samuel 13. Que Samuel disse: a gente vai ofertar. E assim, quando ele viu os homens indo embora, quando ele viu os soldados se dispersando, ele consagrou o Senhor. Fez coisas para Deus sem Deus. Isso é religião. Deus não aceitou aquela oferta. Por quê? Porque ele não esperou o profeta. A ordem era: quando eu chegar a gente vai consagrar o Senhor. Mas ele estava mais preocupado em agradar os homens para não ir embora do seu exército, do que agradar aquele que lhe daria vitória. Mas não vou perder todo mundo. Meus amigos, você não vai perder ninguém, porque só sai da sua vida aquilo que não é seu. Ou então você, por não crer em Deus, permite que vá. Meu Deus, estou pregando para alguém aqui essa noite. Se não for para ninguém, é para mim mesmo. Só uma coisa eu entendo: foi reprovado diante de Deus porque fez do seu jeito. Davi não, mesmo caindo, falhando, sempre buscou a orientação do Senhor para tudo que ia fazer. Então, quando a gente fala de pecado, todo mundo vê na cara adultério, mentira, mas não vê carnalidade no sentido de fazer o que quer, falar o que quer, andar do jeito que quer. Justiça própria. Trapos de imundícia aos olhos de Deus. Mas aprendemos tanto a controlar e fazer do nosso jeito, que a gente nem ouve mais o Espírito Santo. A gente está falando tudo que reproduz na carne, fala na carne, vive na carne, e vai esse ciclo e vive uma vida religiosa e não percebe.
Hebreus 11, versículo 1. Eu só estou começando. O profeta Samuel tem um caráter indiscutível, tá? Mas a sua escolha foi carnal, porque ele não teve fé na escolha de Deus. Davi tinha fé naquilo que o Senhor aprovava. A gente tem que parar de ter fé nas nossas opiniões e gostos. A gente tem que crer naquilo que diz a Bíblia. Falar para as pessoas do que a palavra de Deus diz, não nossos conselhos. Quantas pessoas vêm se aconselhar comigo, eu poderia levar para mim, manipular para fazer do meu jeito, mas ainda que eu não entenda ou não queira, eu não posso levar as pessoas para mim ou para o que eu quero. Eu tenho que levar para o que a palavra diz, porque senão, irmãos, a gente está fazendo nossa vontade e não a de Deus. Se aquilo que eu falo, se aquilo que eu ensino não edifica, não constrói, tem algo errado no que eu estou fazendo com as pessoas. Porque muitas vezes nós estamos edificando algo para nós mesmos. A Bíblia diz que Jacó criou um poço, e a gente já vê em João capítulo 4, a mulher bebendo no poço, e ela diz para Jesus, quando ele diz: a água que eu te der você não vai ter sede. Ele: como? Esse poço aqui você sabe o que fez? Jacó bebeu, o filho dele bebeu, o neto bebeu, o tataraneto bebeu, gerações beberam, passaram-se milhares de anos e nós estamos bebendo. Ou seja, algo que foi construído e que perdura. O que nós estamos construindo é para o momento ou para a eternidade? Nós estamos muitas vezes apegados a coisas que são momentâneas e não coisas que perduram para a eternidade, que tem o teor para o futuro, que duram, que permanecem. Porque se você edifica na carne é momentâneo, vai cair pela carne. Mas se edifica no Espírito, passará o céu e a terra, as coisas do Espírito não se acabam. Diga: andar pela graça é viver pelo Espírito. Meu Deus. Hebreus 11:1. Agora a fé é, aqui é na versão amplificada. Eu gosto quando o Will bota, dia de domingo eu gosto quando o Will bota o ar-condicionado em 10. Não tem, né? Se tivesse eu ia pedir. Às vezes está tão frio, o povo reclamando, eu digo: meu Deus, eu não sabia que a resposta de oração para mim, não para eles, né? Porque... Versão Amplification, Hebreus 11:1. Eu estou debaixo de um som diferente hoje, por isso que eu estou bem calminho, quietinho, e vocês estão comendo. Está todo mundo calado é porque está se alimentando. Amém, irmã? Agora a fé é a garantia, escritura e confirmação das coisas esperadas, divinamente garantidas, e a evidência das coisas não vistas. O que é fé? A evidência daquilo que não se vê, a prova, a convicção de sua realidade. A fé compreende como fato o que não pode ser expressado pelos sentidos físicos. É por isso que você não tem como entender, porque não se expressa através dos sentidos físicos. É irracional, assim como o medo é irracional, a fé também. Só que o medo libera o que? Estresse, preocupação, ansiedade. Quando eu estou com medo eu fico aflito, acabado, durmo de noite, não como, dá dor da úlcera no estômago, problema de circulação, dor de cabeça, né? E é uma maravilha para namorar, né? Você não tem nem cabeça para nada, você fica daquele jeito, não é assim? Mas quando fé entra em cena, se o medo libera angústia, dor, sofrimento, o que é que a fé libera? Alegria, paz, paz que guarda mente e coração, fruto do Espírito, amém? Está tudo dando errado e alguém diz: como é que você consegue estar bem? Aí você diz: porque minha vida não está estruturada em algo que eu vejo, está estruturada em alguém que é eterno, o nome dele é o Senhor. Tem alguém comigo essa noite? Então, ele usa aqui na amplificada, dizendo algo. Ele usa o agora. Agora a fé é, por quê? Porque depois da nova aliança, tudo mudou acerca da fé. Você vai ver nos evangelhos, a gente precisa entender que a gente é gente da nova aliança, amém, irmãos? Onde é que começa a nova aliança, pelo amor de Deus? É em Mateus? Não, Mateus, Marcos e Lucas e João. Os evangelhos faz parte do Novo Testamento, início do Novo Testamento, mas não é nova aliança. A nova aliança começa com a morte e ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Pegou isso aí? Nós somos gente da nova aliança. Tem doutrina para gente da nova aliança no Velho Testamento? Nos evangelhos? Onde é que tem doutrina? Cartas e epístolas, orientações, não mandamentos, orientações, não mandamentos, orientações. Como viver a vida melhor? Não mintais, porque eu vou perder a salvação. Não, porque ele não mente.
E assim como ele é, nós somos. Não combina com ele, não combina com você na nova vida. Porque eu não devo mentir, porque eu vou perder meus relacionamentos. Porque isso, e o pai da mentira é o diabo. Quem está comigo? Então, esse tipo de ensinamento não é um mandamento, mas uma orientação para viver a vida melhor. Diante de Deus a coisa está resolvida, mas diante dos homens não. Se eu pegar dinheiro emprestado com o Dio e não pagar, ele pode ficar sem pagar o cartão. Vai para o SPC e Serasa e vai ficar muito bom comigo. Ele vai sentar comigo na mesa e vai dizer: vamos comer, meu amado irmão. É assim? Não, ele fica ligando: cadê você, cadê você? E de repente está eu pregando aqui: porque irmãos, Deus é tremendo. E está ele sentado lá embaixo: ah, miserável que não paga meu cartão. Então, o comportamento, ele é importante, porque eu amo tanto Jesus, que por amar Jesus, eu não quero pregar e ser reprovado pelos homens. Diante de Deus, nada pode mudar minha posição por causa do que Ele fez, e minha fé está nele. Mas diante dos homens, eu esmurro meu corpo para quando ser pregado, não ser reprovado. Tem alguém comigo? Porque infelizmente, se eu não pagar o cartão de dia e vir pregar, ninguém vai aceitar minha pregação. É por isso que algumas pessoas têm um assunto até bonito, né? Mas a vida vivida pela palavra não é vivida. E o que acontece? As pessoas não dão crédito. Deixa eu entrar em algo, pelo amor de Deus. Então a fé fala, diga: a fé fala também. Só que muita coisa sobre confissão de fé as pessoas não entendem. Colocaram o ponto do poder do evangelho na confissão, e não é. O poder está no evangelho. A confissão é uma prática espiritual, como meditar, como orar em línguas. Ela tem o seu lugar, mas a fonte de poder não está nisso. A fonte de poder está em Jesus. Está alguém comigo aqui hoje? Vamos dizer que agora a gente abre um pomar. Porque eu vivi muito isso, irmão. Ficava falando sem a crença no coração. Eu sou curado, eu sou abençoado. Quando eu olho para os discípulos de Jesus, eu nunca vi João dizendo: eu sou curado para ser curado. Eu não vejo Pedro, eu não vejo Paulo, ninguém fazendo isso. Só há um ensinamento sobre confissão de fé. É Paulo ensinando as pessoas a não perder, a se manter na salvação em Jesus. Porque ele diz: está escrito, eu criei, por isso falei. Foi uma expressão de Davi diante dos inimigos. E aí ele usa isso quando ele está pregando, as pessoas estão rejeitando ele, rejeitando a salvação. E ele ensina o povo a permanecer na salvação. Aí ele diz: criei, por isso eu falo. E a fé expressa-se através da confissão, amém? Tudo expressa, é um indicador. Jesus disse: do coração sai o bom tesouro e sai o mau tesouro. Ou seja, quer saber como anda meu coração? Escuta o que você anda falando. Não tem como negar quem eu sou, porque o que eu sou sempre está saindo. Ou melhor, quem eu sou não, o que eu me alimento. Tem alguém comigo? Vamos lá para a gente fechar. Então imagine que Dinho construiu, eu estou gostando de falar de Dinho, construiu um pomar. E aí a gente vai visitar o pomar de Dinho e tem um pé de manga. Nesse pé de manga, sabe, aquilo que Deus criou é projetado com um propósito. Você acredita que tudo tem um propósito? Aqui tem um propósito. Quem criou isso aqui, criou para quê? Para fazer brinquedo de criança? Qual o propósito dessa garrafa? Para solucionar um problema de alguém que está na rua querendo beber água, mas ele está longe de casa e ele não tem como beber, ou pedir na casa dos outros. Eu ainda me lembro quando as pessoas batiam na porta, né, para pedir água. Hoje é até perigoso abrir a porta, né? Me lembro bem pequeno, as pessoas passavam na casa da minha mãe e eu ficava preocupado: será que é da jarra ou é da torneira? Porque da torneira via com muito cloro. Uma vez eu nunca me esqueci, na casa da minha mãe a gente passou muita privação e não tinha água potável, então a gente pegava da torneira. Só que ela tinha que descansar 3 dias e a água tinha sido a jarra tinha sido enchida naquele dia. E aí um casal passou e eu dei água, a pessoa fingiu que bebeu e me cuspiu. Era aquela de cloro, irmão, forte. A gente esquece dessas coisas, né? Quando está bebendo água da melhor qualidade, esquece de onde Deus nos tirou. Então quando você está em uma posição, imagine uma árvore. Ela não fica dizendo: eu sou frutífera. Eu não ouço, sabe, a árvore dizendo: eu vou dar muito fruto. Não, ela faz isso? Ela faz isso? Eu sou frutífera, eu dou muito fruto, meus frutos serão belos. Não, o Dinho não vai passar no pomar dele e ver o pé de maçã dizendo: vou dar maçã boa. Esse ano o Dinho segura, vai vir cada maçã igual a terra de Canaã. Você vai ter que chamar uns 5 para carregar com você. Mas nem precisa, né, desse tamanho. Ele vai carregar os 5 e a maçã junto. Então vamos lá. Fiz a brincadeira, tá bom, foi ruim a piada, foi mal.
Irmão, tu é muito bom, velho. Tu é abençoado, só ele ri, por isso que eu gosto dele. Eu tenho um amor por ele, no culto extraordinário. Deivinho é maravilhoso. Qualquer coisa que eu conto ele já está rindo. Mas no final eu vou pagar aquele cenzão que eu lhe disse. Tá tranquilo, viu? É isso que a gente faz, sim ou não? Mas não é o que uma árvore faz. Ela simplesmente bebe a água que damos da chuva. Ela pega o nutriente do solo. Às vezes a gente tem que dar o que à planta? Adubo, né? Ela bebe também, não é assim? É ou não? Então ela utiliza o solo, ela bebe daquilo que a gente fornece. Ela bebe água da chuva, bebe água que a gente fornece para ela. Bebe alguma coisa que a gente adiciona e absorve luz do sol, sim ou não? E como é que ela bota o fruto? O fruto é a prova automática de que ela está corretamente conectada. Nós fomos feitos para dar frutos, mas está ligado a uma conexão legítima com o Pai. Não há esforço quando você está conectado no propósito, porque tudo que você precisa está conectado a Ele. Ai meu Deus do céu. Deus não chamou Moisés para ver o que ia dar. Ei Moisés, vem cá, tu vai pregar para Faraó. E Moisés nem creu logo no Senhor, pediu ajuda de Arão. Não sei falar que sou gago. É o que a gente faz, pedindo ajuda de Arão, mas o propósito está em você. Você celebrou pessoas por muito tempo, mas Deus está dizendo, nessa estação é o tempo de você ser celebrado. Pare de se apoiar em alguém ou dizer, mas eu não sei falar. Deus vai usar você gago. Não é sobre gaguice, é sobre um poder operando em você e dando capacidade das pessoas sentar para te ouvir. Arão fala bem, mas ninguém vai ouvir ele, porque não tem a unção que você tem. Mas a gente sempre está querendo Arão, está querendo coisas da nossa volta para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Deus chamou você, então confie naquilo que Ele chamou. A prova que você tem a capacidade é que Ele te chamou. Amém? Salmo 103, versículo 2, vamos lá. O Senhor disse para mim hoje, eu me lembrei essa semana, conversando com minha esposa. Estava em casa e um pensamento errado veio na minha mente, eu meio perturbado, irmão, meio angustiado, fui para a oração angustiado, sem contemplar o Senhor. E na oração, de repente contemplando, o Senhor falou para mim, quantas coisas eu fiz esse ano? Vou nem dizer o ano passado, esse ano ainda, nessa mesma área. E eu disse, meu Deus, Senhor, várias. Se você lembrasse do que eu já fiz, você não estaria assim. Lamentação de Jeremias, antes disso, capítulo 3, versículo 19. Por favor. Recordo-me da minha aflição e do meu profundo sofrimento, do meu enorme. Não é só pensar, é enorme pensar. Meu Deus, estava só Jesus, viu? É aquele dia que você está lá pensando no problema, irmão. Pensou nele, já fica angustiado. Fica meditando nas coisas ruins que acontecem. Você fica mal. Não tem como ficar bem você sempre recordando de coisas ruins. Versículo 20. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma ficou o quê? Quando você vê alguém desfalecido, acabado, é o que o diabo faz. Você está dando sua atenção a algo que é inferior àquilo que é poderoso, a palavra de Deus. Você está deixando que algo molde o seu pensamento, sua maneira de pensar, e não é Deus. Eu devo dar minha influência, minha mente, meu corpo, minha vida à palavra, e não a algo que é inferior. É por isso que a gente vê muita gente esgotada da igreja. Está cansada, acabada, porque reflete sobre aquilo que não é para refletir. Fé não é negar os fatos e fingir que as coisas não estão acontecendo, mas é sobre foco. É sobre viver pela verdadeira verdade. E aí a pessoa pode ouvir 1000 pregações e não muda, por quê? Porque o foco dela não é Jesus. Todos nós aqui temos problemas. Eu vou dar uma chave para você. Paulo disse que todo mundo está passando por problemas agora também. Pastor, o que é que isso me alegra? Te alegra que tu não está só no time. Todo mundo está passando. E por que ele manda eu me encorajar? Porque ele diz, tem gente que está passando pelo que você está passando, e está passando melhor do que você. A gente vai ver alguém na mesma situação sua, dando glória, alegre, feliz, cuidando dos filhos, amando o marido, ou vice-versa, trabalhando, alegre, contente em Deus. E outro passando. É o problema que está causando isso? Não, é o foco. É sobre foco. Não sei se você entendeu, mas eu entendi. Então vamos embora. Lembro-me de tudo isso e fico o quê? Deprimido, acabado por dentro. Tem como ficar bem? Se eu começar a me lembrar do que Adriel fez 3 anos atrás comigo, quando eu olhar para Adriel, eu vou ficar igual um cachorro raivoso.
Sementes de amargura vão entrando e nos priva da graça de Deus. A gente nem percebe que a amargura entrou no nosso coração. Isso anula a fé, acaba com a fé, porque o diabo usa a decepção e a amargura para parar a tua caminhada. Vamos lá para correr, versículo 21. Contudo, quero me lembrar daquilo que me dá. Salmo 103, versículo 2, por favor. Olha para o teu vizinho e diga: procura pensar naquilo que te dá esperança. Então Deus disse para mim: se antes de você orar, você trouxesse à lembrança aquilo que eu já fiz, sua oração era diferente. Bendiz a minha alma ao Senhor. E não, olha para alguém bem rápido assim essa noite e diga: hoje Deus vai falar com você, viu? Diga: a gente é rápido em se esquecer, só que lembrar é algo importante, é a atitude de gente madura no reino. Amém? E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quais são eles? Versículo 3. Ele é quem perdoa todos os pecados e cura o quê? Da mesma forma que ele perdoa pecado, ele cura todas as doenças. Uma parte você crê, a outra não. Porque eu nunca vi ninguém chegar para alguém e dizer assim: eu acho que eu não fui perdoado não, eu vou chamar Dinho para orar por mim, para eu ser perdoado. Faz isso, mas com cura a gente faz. Não é curado e fica: será que ele quer me curar? Será que não quer? Vou chamar o irmão que tem fé maior. Mas com perdão a gente pega essa realidade, agarra, e você confessa perdão para Deus, porque você crê que Ele te perdoou, passado, presente e futuro, amém? Mas quando é sobre a cura, você não agarra. Mas a mesma redenção que trouxe perdão, trouxe cura. E a Bíblia não diz que Ele cura algumas coisas, Ele cura todas as nossas. Não, olha os benefícios, versículo de número 4. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa com amor e misericórdia. Versículo 5. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova com vigor. Quando se trata da juventude, nossos pensamentos eu estou ficando velho, acabado. A mesma crença para o perdão, para a cura, é para a renovação do corpo. Ei, eu estou bem demais, estou um coroa daquele jeito. Por quê? Porque Ele está renovando minhas forças, renovando as células do meu corpo. Não vai cair meus cabelos, eu não vou ficar acabado. Eu vou chegar aos 70 até o final da minha vida bem no Senhor. E tem gente aqui que se animou depois dos 60, viu? Se alegre mesmo, irmão. Pergunta ao vizinho: o que você traz na memória? Diga: Deus está dizendo, não se esqueça. Quem lembra do paralítico em João capítulo 5? Um cara que tinha 38 anos. João 5, não vou ler para a gente ganhar. E esse cara estava lá 38 anos. Jesus entrou, esse tanque de Betesda, acredita-se os historiadores que tinha cerca de 1000 pessoas ali enfermas. 1000. Jesus só curou? Jesus só curou? Só curou um. Só que a questão é: se Jesus curasse, se aquele milagre fosse nos dias de hoje, e agora ia ter lá pastores, ia ter teólogos, repórteres, ia ter também aquelas pessoas de televisão, programa de TV lá. E perceba, eles iam entrevistar 900 pessoas que não foram curadas. E eles iam perguntar para os caras: como foi que ele passou por você e não curou você? Porque infelizmente a maior parte das teologias de hoje são baseadas em coisas que Deus não fez. E criam-se doutrinas para explicar o que não se explica. Para massagear a nossa incredulidade, é melhor dizer: não orou o suficiente, não fez o suficiente. Tem alguém comigo? A pergunta seria: como você se sentiu quando Jesus passou por você e curou outra pessoa no seu lugar? Há quanto tempo você está aqui? Pega o dedo de profeta, olha para essa pessoa e diga: grande parte da nossa teologia é baseada no que não aconteceu. Diga: porque isso cria uma desculpa para a nossa incredulidade. Essa história não está lá para revelar o que Deus pode fazer, porque se fosse revelar o que Deus pode fazer, Ele teria curado todos. Ali está para revelar
o que um homem andando no Espírito pode manifestar da parte de Deus. Ah, mas ele é Jesus, mas ele estava humanizado. Como essa vida andando no Espírito pode fluir de uma maneira que marca a história? Amém? A revelação é clara, quando você anda em Espírito com o Pai, coisas extraordinárias começam a acontecer. Hoje nós não temos mais sede para cura. Tem pessoas aqui que quando se converteu orava para orar por um cego, já não tem mais vontade. Tem pessoas que oravam até para ressuscitar um morto. Sei que tem gente que tem nem coragem de fazer essa oração. Meu irmão Frank diz: Gleice, eu posso não ter ressuscitado, mas eu botei a mão e orei pelo meu tio no IML. Eu disse: é verdade. Abre Marcos capítulo 8. O problema é que muitas coisas hoje que nós estamos construindo como teologia é baseada no que não aconteceu na nossa experiência ou na tua experiência. E eu sei que muitas delas não é maldade, é de forma que não é intencional, mas construímos teologias assim. Eu já vi pessoas dar resposta sem ser pela palavra, mas por uma experiência que não está na Bíblia. E a Bíblia é a verdade, a palavra é a verdade. Quem está comigo? Eu quero entrar em algo aqui para a gente fechar. O problema não está na força ou na fraqueza da nossa fé. O problema está na força da nossa incredulidade. É por isso que a gente, nessa parte dos Gênesis, a gente vai tratar algumas coisas de crença muito importantes. Também a gente vai ficar livre para o que Deus quiser, amém? Quem aqui já teve um milagre de provisão financeira? Quem aqui já teve provisão milagrosa? E depois você teve outro problema financeiro. Como foi sua reação agora no outro? Foi diferente? Você ficou nervoso da segunda vez? Por que não? Porque já experimentou o milagre de Deus Cada coisa que nós estamos na caminhada com Deus, Deus está nos puxando para ensinar sobre sua natureza e seu caráter. E para fortalecer nossa fé na jornada, para coisas maiores que nós vamos entrar. Se você não aprende com essa experiência agora, quando chegar outra, você vai ter que zerar de novo e começar do zero, porque não aprendeu na primeira. Deixa eu te mostrar algo aqui. Quantas multiplicações de pães aconteceram? Diga 2. Sei que tem gente que andou convertida aqui. A primeira tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, sobrou 12 cestos cheios. A segunda tinha 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e sobrou 1 cestos cheios. Na primeira multiplicação tinha mais gente, menos provisão, houve mais provisão. Na segunda tinha menos gente, mais recursos, houve menos provisão. Por quê? Porque quanto maior for o problema, mais poder vai ser manifesto na situação. Mas o que eu quero com isso é que os discípulos não perceberam o milagre da primeira. Então Jesus agora chama eles para um outro milagre. Marcos capítulo 8, vamos lá. E eles não recordaram, eles não lembraram. Até na Bíblia tem comercial, irmão, pelo amor de Deus. E de criancinha, viu? Sonzinho, 300 conto, até viseira para correr, até negócio de pet, misericórdia, irmão. Marcos, capítulo 8. Vocês me dão? Marcos 8. Deixa eu só ver aqui o versículo. Verso 13, vamos lá. A Bíblia diz que eles saíram de uma experiência de ainda com o cheiro do pão no nariz. Na segunda experiência. E mesmo assim se esqueceram. Sabe aquela experiência, você está acabando de comer pão. Hoje de manhã minha esposa fez um pão, irmão. E eu disse: eu posso voltar para pegar o resto do pão? Fiquei com aquele cheiro de pão, aquela vontade de comer aquele pão, sabe? Tem dia que não dá. Nessa vida de low carb, a única coisa que eu sinto falta é o pãozinho. Vamos lá. Marcos capítulo 8, 13. Aconteceu que deixou-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado.
Depois que ele multiplicou o pão, tá? Versículo 13: deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Aconteceu que os discípulos versículo 10, logo depois entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para outra região de madrugada. Versículo 14. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães. Eles estavam na multiplicação, sobrou muito e eles não levaram na viagem o pão. Quem está comigo? Aqui é a segunda vez que Jesus multiplica comida. Ainda estavam com o cheirinho do pão. Aí eles se esquecem de levar pão. Tinham consigo, no barco, tinham consigo apenas um único pão. Talvez foi daqui que Edu tirou aquela pregação, entendeu? Mas vamos embora. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo quantas vezes eu fui estúpido, porque eu me vejo nela, de não entender o que Deus está tentando falar e aquilo que Deus está tentando conduzir na minha vida. Quem está comigo? Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus. O que é que ele está falando? Cuidado com o espírito religioso. Que espírito religioso é esse? Deus está no centro de tudo, mas ele é impessoal e impotente. Depois ele repreende o fermento de Herodes, que é um espírito político. Aí ele diz: olha, cuidado com o fermento de Herodes, que é o espírito humanitarista. O homem está no centro de tudo e não importa se crê em Deus ou não. O importante é que você tome as decisões. Um espírito religioso e o espírito humanista. A interpretação de Jesus não é sobre pão. E o que é que eles perguntam? Eu acho que ele está falando isso porque a gente não trouxe pão. Porque o nome que ele fala é fermento. Cuidado com o fermento. E o que é que os discípulos dizem? A gente se esqueceu. A gente não trouxe pão. Eu acho que é por isso que ele está falando isso. Que coisa interessante. Deus adverte eles dizendo: cuidado com isso. Eles disseram: a gente não trouxe almoço. Por se esquecerem do milagre, por não entender o que Jesus estava fazendo a cada milagre, eles pedem a percepção daquilo que ele está fazendo agora. Eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Aí Jesus chega no momento e diz assim: já que vocês estão pensando que é pão, beleza. Vocês estão achando que é pão? Então vamos lá. Ao notar a discussão, versículo 17, Jesus questionou: por que discordais sobre o não tendes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes, permaneceis com o coração petrificado? Jesus está dizendo para ele: tudo bem, eu não estava falando sobre almoço, mas por que ainda vocês discutem sobre pão? Viram o primeiro milagre, viram o segundo e ainda estão pensando em falta? Todos os anos o que foi construído na tua vida, e quando você se depara com uma situação, você ainda recorre aos mesmos comportamentos e atitudes estúpidas que não tem nada a ver com o milagre. Aí Jeremias diz: eu quero trazer minha memória aquilo que me dá a esperança. Tem coisas que a gente não pode se esquecer, irmãos. Esquece daquilo que te fizeram de mal, esquece daquilo que te para, mas não esquece daquilo que Deus falou com você e daquilo que Ele fez. Porque diante dessas situações, isso vai nos encorajar e fortalecer nossa fé. Só que Jesus está dizendo no 17: vocês ainda não compreendem, seus corações ainda estão endurecidos. Pega o dedo de profeta, olha para alguém e diga: meu irmão, se eu não consigo enxergar, é porque meu coração está endurecido. Diga: se minha experiência com Deus não me permite ver claramente as promessas invisíveis, as realidades invisíveis, então há uma resistência em mim. Não resiste o que Deus está fazendo, falando.
Estamos resistindo, irmãos. Meu Deus do céu. Uma vez mais que experimenta, não resiste. Entrega e confia. Por que começar um processo de pensamento com o que você não tem, em vez de começar com aquilo que Ele já te revelou? Por que você não começa uma oração através daquilo que Ele já te revelou, e não através daquilo que você não tem ainda? Muitas vezes nossas orações são baseadas naquilo que nós não temos, e vamos para esse lugar de consciência de falta, quando na verdade ontem mesmo, sabe, tinha sido um dia anterior, nem tinha dado 24 horas, Jesus multiplicou de novo o pão, e eles ainda estavam pensando: a gente só trouxe um pão, como é que a gente vai multiplicar, como é que a gente vai dividir? Meu Deus do céu, não é sobre o pão, mas aquele que multiplica o pão estava lá. Ele está com você todos os dias, te ensinando em coisas simples, a depender dEle e confiar nele. E você ainda está com medo de certas coisas, porque o maior problema da gente é a dureza de coração. As crenças do coração, que foram ditadas por padrões humanos, terrenos, por traumas que você viveu, por influências paternas erradas. Então você, quando olha para Deus, imagina Deus a partir dessas experiências humanas. E é por isso que Deus te convida para a comunhão com o Espírito Santo, para a renovação da mente. Para quê? Para Ele desconstruir o padrão terreno e te mostrar como é a perspectiva celestial, a dizer a você: olha, eu habito em você, deixa eu conduzir sua vida, deixa eu te levar para o descanso, deixa eu cuidar disso para você. Oh meu Deus. Porque antes de estarmos em oração, não começamos meditando na sua natureza e na revelação da sua bondade e do seu amor. Oh Deus, Josafá fez isso. Ele viu que aquela multidão era impossível de vencer, e ele não ora dizendo: Deus, o inimigo é grande, é poderoso. Ele começa dizendo: tu que domina no céu, na terra, a glória é tua, o poder é teu. Ele não fala nem do problema, ele começa exaltando, adorando. Seu coração se enche de fé, e no final ele faz o convite: contra essa multidão não posso nada, mas os meus olhos estão postos em você. Contra isso eu não posso nada, mas os meus olhos estão postos em você. Pega o nome de alguém e diga: faça um favor a você mesmo. Se você não pode enfrentar o problema, tire os olhos dele, mas não deixe de olhar para o Senhor. Se concentre no Senhor, olhe para Jesus, se alimente de Jesus. Não perde o foco da tua fé, meu irmão. Vamos encerrar o texto, vamos encerrar. De novo propaganda, Jesus. Versículo 18. Vocês estão com o coração duro. Sabe por que você não está percebendo o que Deus está fazendo? Seu coração ainda está duro. Não lembra dos milagres anteriores. Deu amnésia. Tendo olhos não vedes, e possuindo ouvidos não escutam. Não vos recordais. Você não se lembra. Vocês não se lembram. Jesus está dizendo: pelo amor de Deus, não estou falando de pão, gente, de comida, gente. Eu estou falando de um espírito que entrou na terra de religiosidade, e de um espírito de humanitário que influencia a política, que influencia os reinos, que está operando esse tipo de fermento. Não pode agir na igreja. Por isso que Paulo dizia para Timóteo que as riquezas não seduzem o seu coração, porque muitas vezes nós nem sabemos as crenças erradas que temos no coração. Eu quero prosperidade, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo, mas tem coisas que, se você tiver, te mata. Então a primeira coisa que tem que estar ajustada na nossa vida é o senhorio. Prioridade da minha vida é Deus, é ter Ele, é Ele. Eu não posso dividir o meu coração com outras coisas. Ele é o Senhor da minha vida. E aí, quando eu tiver prosperidade, a prosperidade não me mata, vai ser usada para o lugar certo, porque Ele vai dar direção. Pega essa quantia, dê para Ju. Pega essa quantia, faça isso, invista na obra, invista na empresa, faça assim, faça assado. E você vive bem, porque as coisas externas não te governam, porque o seu foco é o Senhor e não em coisas. O problema é que a igreja prega sobre Deus, mas está focada em coisas. Que vale mais para os ministérios, para pessoas, são coisas, dinheiro. Mas Jesus não morreu por coisas, Ele morreu por pessoas. Vamos encerrar. Tem olhos, mas não veem. Ele está pedindo a eles que vejam as realidades dos reinos. Tem olhos, mas não veem. Vejam as realidades. Olha para alguém e diga: tem olhos, mas não veem. Jesus está pedindo essa noite para você viver pela realidade do reino, para enxergar a realidade do reino,
para enxergar a verdadeira fé, a verdadeira realidade, a realidade de Deus e não aquilo que eu estou vendo no natural. Tem ouvidos, mas não escutam. Vocês escutam, vocês veem. E a última coisa que ele falou: vocês não lembram. Olha para o teu vizinho e diga: ver, ouvir e lembrar faz parte. De novo, lembrar faz parte. Recordar faz parte. Lembrar faz parte. Recordar faz parte. Amém? Vocês não se lembram? Foi ontem. Fica de pé em nome de Jesus. Se você lembrasse de tudo que Deus fez, você não estaria triste hoje. Você não estaria sem fé amanhã. Então recordar faz parte. Cadê o louvor? Vem aqui à frente, vamos encerrar. Aleluia. Só que a primeira coisa que vem na sua mente é: será que Ele cura mesmo? Será que Ele ainda cura hoje? Será que Ele ainda multiplica pão? Será que Ele ainda faz isso? Sobre perdão você não duvida. E por que está duvidando sobre outras coisas? Estou debaixo de uma unção diferente aqui hoje. Eu ia pregar uma outra coisa e na hora da academia fiquei rabiscando, tá tudo, só eu entendo. Se eu mandar alguém ler, não leio. Você não recorda. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouvem. Eu não estou falando sobre comida, gente. Jesus disse para ele: eu estou falando sobre uma influência que há no mundo. Mas por não recordarem, vocês não entendem o que eu estou falando. Quando você começar a lembrar, sabe por que não traz a memória ao primeiro pensamento, a recordação daquilo que ele já fez antes de orar? Você vai ver que sua oração vai ser diferente. Procuro trazer em minha memória aquilo que me dá esperança. Filipenses 4:8. Mas no demais, irmão, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, é nisso que deve ocupar o vosso pensamento. Vamos cantar. Qual foi a que você cantou? Foi essa mesmo? Mais alto. Feche os olhos. Agora eu queria de verdade, se você está aqui, feche os olhos. Porque às vezes você está aqui, mas não está. Feche os olhos de verdade. Nesse problema financeiro, quantos outros Deus já não te livrou? Você se lembra quando todo mundo ficou contra você e Deus estava lá? Você se lembra como Deus foi com você quando você passou pelo divórcio? Você se lembra quando Deus estava com você e não deixou você sozinho naquele hospital? Você se lembra quando Deus, sabe, começa a pontuar agora para você mesmo? Porque isso não se apagou da tua vida. São lições para o hoje. Quem você era, hoje eu me lembrei, meu Deus, aquela água. Eu me lembrei da casa da minha mãe quando a gente não tinha nem o que comer direito. E Deus disse para mim: você teve acesso a coisas que a minha palavra trouxe para a sua vida. Não foi igreja, não foi empresa, foi eu que te levei. Foi eu que manifestei. Foi eu que fiz. Eu posso ter usado meios, posso ter usado pessoas, mas não te esqueças que é Deus que cuida dessa terra de janeiro a dezembro. Só tem uma coisa que eu não duvido com ninguém: a minha glória. Ou seja, não te esqueças que sou eu que te abençoo. Não se esqueças quem te tirou do buraco. É mais fácil lembrar da ferida, né? É mais fácil lembrar da calúnia. É mais fácil lembrar daquilo que não deu certo. Mas essa noite Jesus perguntou por ti: se vocês não recordam. É sobre lembrar, Itaúna. É sobre recordar. Coloca a mão no teu coração. Assim como imagina em sua alma, assim Ele é. Se você não consegue se enxergar avançando, você não avança. Se você não vê os sonhos de Deus, você não pode entrar naquilo que você não vê. A visão é do coração, isso é fé. Pela fé, Moisés saiu do Egito como quem viu o invisível.
Quando Jesus disse: vocês têm olhos, mas não veem, Ele não estava pedindo para os discípulos enxergarem a realidade do seu barco que não tem pão. Ele está pedindo para enxergar a realidade do reino. Nessa noite Ele não está pedindo para você enxergar a realidade do seu barco que não tem pão. Ele está pedindo para você enxergar uma realidade que é maior do que a falta que está no barco. Algo que é maior, algo que é mais poderoso. É sobre isso. Você consegue ver aquilo que Deus falou com você? Então, não é sobre falta de força de fé, é sobre a força da incredulidade que está ainda em nós, e o nosso coração petrificado está impedindo de recordar os milagres que já foram feitos. Por isso não adianta, você vai para culto, mas a dureza de coração não muda. Então é uma ação do Espírito Santo essa noite para quebrar a incredulidade em corações, para que você possa viver o novo, viver milagres, viver uma nova realidade, ou viver a realidade verdadeira que vem da parte do Senhor. Não deixe que as decepções do passado ditem como você vai viver agora no presente. Pai, nós queremos te agradecer essa noite, porque vivemos por uma realidade que é maior do que a falta de pão do barco. E nós não queremos ser como os discípulos que não recordam, que não enxergam, que não ouvem, mas como Jeremias disse em Lamentações: procura, nos lembra esses dias. Espírito Santo, traz à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. Que o teu povo ande consciente daquilo que você é e daquilo que você já fez, ao invés de olhar para aquilo que ainda não aconteceu. Não permita que doutrinas se enraizem em nosso coração que não tem fundamento na verdade. Só o perfeito amor lança fora todo medo. Então, Espírito Santo, convence-os através do teu amor. Vem com teu amor agora, removendo toda a incredulidade, toda a dor, toda a fraqueza. E onde tiver alguém enfermo essa noite, a unção de cura sobre ele começa a restaurar agora. Caroços desapareçam, infecção pare agora. Eu ordeno a doença e o espírito de enfermidade que saia do corpo dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Mesmo que seja pela live, na sua casa, receba a sua cura agora. Escute isso para a gente fechar. Estava orando agora, o Espírito Santo me lembrou. Eu estava orando, eu estava pregando em Maranguapium, em um congresso, uma conferência. Na época eu acho que a menina do louvor estava, Rafa estava, e eu estava com meu filho na fé, Lucas. E chegou uma senhora, e ela tinha um tumor enorme na barriga, era muito grande. E Lucas disse para mim: Gleison, aquele foi o maior milagre que eu vi nos meus olhos. E eu pedi para a mulher botar a mão, e eu botei minha mão, e aquele caroço na hora automaticamente murchou. E eu mandei ela colocar a mão de novo, e nem parecia que havia caroço ali. Era enorme, ele era grande, maior que uma manga. E aquela mulher começou a chorar naquela tarde. Pessoas eram libertas, demônios se manifestavam, pessoas eram curadas. E hoje o Espírito Santo me lembrando daquilo, ele disse: quando você pregar isso na igreja, eu não quero que você lembre para poder pregar, eu quero que você lembre disso do que eu fiz, para poder voltar à admiração. Porque muitas vezes um milagre acontece e a gente usa isso para mostrar ao povo poder e força. Mas Deus me lembra isso não para pregar e para mostrar o quanto que Ele cura, mas para que eu redescubra a admiração e a contemplação. Perdemos a admiração por Ele, porque estamos tão ocupados com nossos problemas, que não o adoramos e não estamos plenamente a adorar. Não é cantar na igreja, é admirar. E eu voltei a admirar, e eu disse: Deus, como eu estava perdendo a admiração. Foi a admiração por você que me levou a ir até você, que me fez deixar tudo. Que nada ocupe o teu lugar em nossas vidas, que nós vivamos verdadeiramente pelo verdadeiro propósito, que as realidades do reino sejam mais reais do que aquilo que está à nossa volta. Eu declaro a igreja entrando em um novo tempo. As pessoas aqui experimentando de milagres, experiências com o Espírito Santo em casa, no trabalho, na rua. Que haja sede por avivamento, sede por salvação, que haja desejo pela presença, e que as pessoas possam desfrutar de Ti a cada dia, Senhor. E que as bênçãos de Deuteronômio 28, Salmo 23 se manifestem sobre esse povo, que eles prosperem e avancem
e vivam e desfrutem de tudo aquilo que você tem para eles. Quantos concordam comigo, digam amém. Dá a paz e abraça o teu irmão e diga para ele: Deus te ama e eu te amo também.